O guerreiro mais temido do mundo antigo não era romano, nem grego, e não tinha nem 1,80 m de altura. Ele era um homem baixo, de peito largo, vindo das estepes da Ásia Central. Só o nome dele já bastava para esvaziar cidades inteiras. Ele fez com que o império mais poderoso da Terra lhe pagasse quase 1 tonelada de ouro todo ano só para deixá-los em paz. E o nome dele era Átila, o Huno. Hoje vamos descobrir a verdadeira história por trás da lenda bárbara e insana. Como ele teria matado o próprio irmão para tomar o trono, e como uma princesa romana lhe enviou secretamente um anel, iniciando uma guerra que quase destruiu a Itália. Como ele ficou imóvel em um banquete enquanto uma delegação de possíveis assassinos jantava do outro lado da mesa. E a coisa assustadora que ele fez para enganar a todos. E a pergunta que todos queremos saber: como um guerreiro de uma confederação nômade de cavaleiros acabou mantendo 2 impérios reféns ao mesmo tempo? Como ele transformou a maior potência da Terra em seu cliente? E por que, depois de tudo o que ele fez e construiu, tudo desmoronou em apenas 1 ano após sua morte? Hoje vamos esclarecer tudo isso e muito mais. Sente-se, relaxe e aproveite a história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Meu nome é Mark Gagdon e obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo e da história. Sim, é isso que eu faço aqui nesta mesma tenda toda semana. Eu tento entender tudo o que já aconteceu. E olha, tem todo tipo de coisa acontecendo basicamente a cada minuto de cada dia. E mesmo enquanto estou falando com você agora, estamos ficando para trás, então não vou perder mais tempo. Mas antes de começarmos, só quero agradecer a você. Sim, você que está ouvindo agora enquanto dirige seu carro, enquanto está trabalhando, enquanto deveria estar trabalhando e não está. Agradeço por acompanhar o programa, pois cada clique em um episódio no Spotify ou YouTube ajuda a manter as luzes e o fogo acesos no acampamento. Também quero agradecer muito ao meu amigo Christos Papadopoulos, o próprio grego, que afirma que os melhores guerreiros sempre vêm de Atenas. E são mesmo, certo? Bem, hoje vamos aprender sobre Átila, o Huno, que não é grego e na verdade meio que derrotou todo mundo por lá. Não sei se você já ouviu falar dele, dizem por aí. Não. Átila é o cara. E se você nunca ouviu falar de Átila, o Huno, então se prepare. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi no filme Uma Noite no Museu, estrelado por Ben Stiller. A próxima vez que me aprofundei nele foi há 3 dias, enquanto reuníamos pesquisas. Eu, meu amigo Kuldeep e minha amiga Sofia meio que me ajudaram a entender quem realmente é Átila. Agora, antes de falarmos sobre Átila, o Huno, precisamos entender os Hunos. O que é um Huno? Quem são eles? Bem, eles são aterrorizantes e já estavam assustando todo mundo na região há décadas, mesmo antes de Átila aparecer. Então, quando eles apareceram pela primeira vez no radar de Roma, por volta de 370 d.C., é mais ou menos esse o período que estamos analisando. Um historiador romano chamado Amiano Marcelino, que para constar nunca tinha realmente conhecido um Huno em toda a sua vida, os descreveu como quase humanos. A forma como ele descreveu esses guerreiros aterrorizantes foi: rostos achatados, corpos atrofiados, peles de animais costuradas diretamente neles, carne crua amaciada sob as celas enquanto cavalgavam. Ele dizia que dormiam a cavalo, sem religião, leis ou moradia fixa. Agora, apesar disso ser falso e vagamente racista, essa foi meio que a ideia que se espalhou por Roma. E parte disso era pânico romano disfarçado, sabe? Parte era choque cultural. De qualquer forma, o medo em si não era infundado. Quero dizer, olha esses caras. Impressionantes, passando voando, cabelo comprido. É com esse tipo de gente que eu gostaria de andar. Eu quero andar com os Hunos. Os cavalos também parecem demoníacos. Não sei quem desenhou isso, mas deve ter sido alguém. É propaganda romana tentando mostrar os Hunos como maus, quando na verdade são apenas guerreiros assustadores, mas não demoníacos. Agora os Hunos vieram do leste e caíram sobre os godos como uma marretada. Os godos eram um povo germânico que vivia na fronteira nordeste de Roma. E os godos foram, sabe, tão totalmente destruídos que centenas de milhares deles atravessaram o Danúbio para o território romano, basicamente implorando por algo como status de refugiados. Agora, essa crise de refugiados desestabilizou as províncias balcânicas de Roma e levou, por volta de 378 d.C., à Batalha de Adrianópolis, uma das piores derrotas militares da história romana. O imperador Valente morreu nesse campo de batalha. Agora vem a parte mais incrível. Os Hunos não tinham essa intenção, apenas seguiam para o oeste, e os godos estavam no caminho. Os Hunos acabaram redesenhando o mapa da Europa quase por acidente.
Então vamos esclarecer. Quem realmente eram esses misteriosos, você sabe, povos do Oriente? Bem, os Hunos não eram uma nação. Eles eram uma confederação, uma estrutura militar e política que outros grupos podiam meio que se juntar, lutar com, lutar por, e depois eventualmente serem absorvidos. Eles não eram bem um país, mas sim uma ideia guarda-chuva. E assim, uma vez que um grupo ficava sob essa liderança runa, as fontes romanas simplesmente os chamavam de hunos, independentemente de onde eles originalmente vinham, de como eles eram ou de quem eles eram. Não era apenas um grupo migrando todo junto. Era uma coalizão em movimento que continuava absorvendo grupos conquistados como os alanos ou os gepidas, e basicamente organizando todos eles na mesma direção. Ser uma confederação não os tornava desorganizados, pelo contrário, os hunos geriam seu império com tributos e integração das elites. Então, reis submetidos podiam manter suas coroas desde que enviassem homens de ouro quando fossem ordenados. Agora a nobreza runa casava-se com as elites góticas e germânicas, e diplomatas eram enviados de uma corte a outra com frequência. E assim, quando Átila apareceu, o Império Huno já tinha, uma verdadeira máquina burocrática. Tinha secretários escrevendo em latim e grego. Havia enviados versados nos protocolos da corte romana e tesoureiros que controlavam os cronogramas de tributos de cada grupo absorvido. Isso não era apenas uma horda de pessoas. Era um império governado a partir de um acampamento de guerra de madeira, não de um palácio de mármore. E essa não era a única maneira pela qual os hunos eram diferentes. Os hunos eram especificamente arqueiros montados a cavalo. Então eles usavam um arco composto feito de, você sabe, chifre e madeira, e ele era curto o suficiente para ainda poder disparar em pleno galope. Um huno habilidoso conseguia atirar com precisão em qualquer direção, até para trás sobre o ombro, enquanto cavalgava rápido. E isso é difícil de lidar. E Roma já enfrentava arqueiros montados antes, como os partas e sassânidas, que há anos causavam problemas com suas habilidades a cavalo. Mas os impérios ocidentais dos anos 400 não tinham mão de obra, nem logística, nem estabilidade política para montar qualquer tipo de resposta sustentada como conseguiam antigamente. Os hunos sabiam usar o medo como arma e prometiam um tratamento decente às cidades que se rendessem. Cidades que resistissem seriam totalmente arrasadas. As notícias dessa destruição eram incentivadas a se espalhar à frente deles, fazendo cada cidade pelo caminho questionar se valia a pena resistir. A maioria dessas cidades achou que não valia a pena. Quero dizer, Gengis Khan ficou lendário exatamente por essa tática. Era assim, vamos dizimar cidades inteiras para não precisarmos lutar contra outras cidades. Vamos ser tão brutais uma vez só que todas as cidades que ouvirem falar de nós depois simplesmente vão se render, e todos poderemos viver em paz. Talvez seja generoso chamar Gengis Khan assim, ou Genghis, como dizem, mas é uma interpretação. Foi nesse mundo que nasceu Átila, o Huno. Um mundo onde, você sabe, o povo dele já tinha moldado meio que a política de como a confederação deles funcionaria e como eles conseguiam conquistar. Então, quando ele virou o líder deles, o medo e a burocracia já estavam estabelecidos. Ele apenas tornou tudo 10 vezes mais forte. Então, para um homem que eventualmente aterrorizaria 2 impérios ao mesmo tempo, nós realmente não sabemos nada sobre os primeiros anos de Átila. Nós nem sabemos exatamente quando ele nasceu. Estima-se que tenha sido em algum momento entre 395 e 406 d.C., e é meio que apenas um palpite. Sabemos que o pai dele, Mundsuke, foi um dos 3 irmãos que dividiram o poder entre os hunos, e ele morreu relativamente jovem. E o poder acabou passando para os 2 filhos de Mundsuke, o mais novo Bleda e o mais velho Átila. Agora, há uma história famosa sobre a juventude de Átila que é repetida o tempo todo. Alguns historiadores creem que Átila pode ter sido enviado ainda jovem para viver como refém político em uma corte do Império Romano do Ocidente. E isso era algo que acontecia o tempo todo naquela época. Isso era um costume geral, tipo um costume de aliança, em que os impérios trocavam reféns de alto status para garantir o cumprimento dos tratados. É possível que isso tenha ocorrido, inclusive com Átila, mas as evidências não são muito sólidas. A maior parte disso vem de tradições posteriores, em vez de fontes contemporâneas sólidas. O que sabemos com certeza é que o contrário aconteceu. Então, um jovem nobre romano chamado Aécio passou um tempo significativo como refém entre diferentes grupos bárbaros, incluindo os hunos. E então, em 434 d.C., o tio dos irmãos, Rudila, morreu, e Bleda e Átila herdaram juntos a liderança dos hunos. Eles governaram juntos por cerca de 11 anos, e eles tinham um sistema bem interessante. Bleda assinava tratados, ele liderava campanhas, ele era no papel tecnicamente o parceiro sênior.
Mas Bleda aparece quase sempre à sombra de Átila nos registros históricos, pois grande parte do que restou desse período foi escrito após Átila se tornar o centro da história. E então, por volta de 445 d.C., Bleda morreu. O historiador Prisco, que realmente viveu naquela época, e vamos falar sobre a história dele em um instante, escreveu que Bleda morreu, abre aspas, como resultado das tramas de seu irmão Átila. O quê? Então Átila matou ele? Foi uma trama que saiu do controle e ele acabou morto como consequência? Não podemos afirmar com certeza. Mas depois que Bleda morreu, Átila passou a deter todo o poder entre os hunos. 2 anos após possivelmente assassinar seu irmão, Átila iniciou a campanha mais devastadora de sua carreira. Em janeiro de 447 d.C., um terremoto derrubou uma enorme seção das lendárias muralhas de Constantinopla. Essas são as muralhas que tornaram a cidade praticamente impenetrável por décadas. E além disso, a cidade já estava lidando, como você deve imaginar, com a peste. O momento para Átila foi perfeito. Ele cruzou o Danúbio e avançou para o sul pelos Balcãs, e um exército romano saiu para enfrentá-lo, mas foi completamente destruído pelos hunos. Após isso, nada mais separava Átila da maior cidade do mundo antigo. Ao chegar aos arredores, viu que as muralhas estavam realmente consertadas. A população da cidade foi mobilizada para reconstruí-las em menos de 2 meses. E como resultado, Constantinopla resistiu. Então, o que Átila faz? Ele segue para o sul e devastou a Trácia e a Macedônia até chegar às Termópilas, o desfiladeiro mais famoso da Grécia, claro, das lendas espartanas e do filme 300 e coisas assim. Uma fonte afirma que mais de 100 cidades foram tomadas ou destruídas nessa única campanha. E esse número quase certamente está inflado, mas a escala da devastação foi inegavelmente enorme. Então o imperador Teodósio do Império Romano do Oriente escolheu o pagamento em vez de um caminho mais destrutivo. 6.000 libras de ouro foram imediatamente pagas aos hunos, além de cerca de 2.100 libras todo ano depois disso. E além disso, o imperador entregou uma faixa de território romano ao sul do Danúbio como uma zona tampão para os hunos ocuparem. Roma não estava derrotando Átila, o huno. Roma estava pagando para ele ficar longe. Eles fizeram isso porque o Império do Oriente já estava sobrecarregado, com receitas de impostos caindo e mão de obra no limite. O Império estava dependendo cada vez mais das tropas federadas, que eram aliados bárbaros que Roma pagava para lutar suas guerras. Então, todo o sistema estava no limite. Átila analisou a situação e fez um cálculo, sem intenção de destruir Roma. Para ele, uma Roma funcionando era muito mais útil e lucrativa do que uma Roma arruinada. Então, Átila basicamente estava comandando um esquema de proteção estilo máfia, só que em escala imperial. Sabe como um mafioso chegaria e diria: você tem uma lavanderia bacana, seria ruim se algo acontecesse, tipo jogarem um tijolo na sua janela. Isso custaria caro, mas podemos proteger você. É como se pagássemos só para você não jogar um tijolo na janela. É uma loucura. Átila fez exatamente isso. Em 449 d.C., Roma decidiu que já suportaram o suficiente. Estavam cansados desse huno que tirava tudo deles. O governo romano do Oriente enviou uma delegação à corte de Átila, incluindo um diplomata e escritor grego já conhecido por nós. O nome dele é Prisco de Pânio. E Prisco escreveu tudo o que viu. E o que sobrevive do trabalho dele é o único relato de testemunha ocular de Átila que realmente temos, vindo de alguém que não estava apenas empregado para escrever propaganda para os hunos. Mas Prisco não sabia que a embaixada da qual fazia parte era de um tipo mais secreto. Ela tinha um motivo oculto, e aqui está o que estava acontecendo nos bastidores. A corte oriental estava cansada de pagar tributos, certo? Não queriam continuar dando ouro a algum império aleatório e decidiram agir de forma menos honesta. Ninguém fala muito sobre envelhecer, mas você sente. A energia cai, a recuperação na academia é mais lenta. Mesmo com bons treinos e alimentação, os resultados não são os mesmos. Por um tempo pensei, tudo bem, estou envelhecendo, mas a testosterona dos homens pode diminuir já aos 30 anos. Quando isso ocorre, pode afetar a energia, músculos, recuperação, foco e o armazenamento de gordura. Por isso comecei a tomar Mars para homens. Uso há meses e notei energia constante, treinos melhores, recuperação e foco, especialmente com a chegada do verão. Mars para homens é só um suplemento natural. Sem hormônios sintéticos ou estimulantes, contém Tonkat Ali, Shiladite, zinco, boro e outros ingredientes para apoiar níveis saudáveis de testosterona. Produzido nos Estados Unidos, cada lote é testado por terceiros e tem garantia de reembolso de 90 dias.
E por tempo limitado, os ouvintes deste programa vão receber 50% de desconto vitalício, além de frete grátis e 3 brindes no site homensvãoparamarte.com. Isso mesmo, homensvãoparamarte.com. Depois de comprar, diga que Marcos e Cristiano do acampamento indicaram. Isso ajuda muito. Agora vamos voltar ao programa. Um influente oficial da corte, Crisáfio, aproximou-se discretamente de um dos principais comandantes de Átila. Esse é um cara chamado Adicon, que tinha vindo recentemente a Constantinopla como enviado dos hunos. E o acordo era bem simples: 50 libras de ouro e uma vida muito confortável sob proteção romana. E tudo o que você precisa fazer, Adicon, tudo o que você tem que fazer é matar Átila, o Huno. Adicon disse sim, e então ele voltou direto para Átila e contou tudo para ele. Então, quando Prisco e a delegação chegaram ao acampamento de Átila, Átila já sabia o que estava por vir, e ele simplesmente jantou. Ele sentou diante das pessoas que ignoravam que ele sabia do plano secreto e apenas ficou lá comendo, observando e esperando. Ele armou a armadilha no próprio tempo. Então, no jantar, a comida era servida em pratos de prata, e os convidados bebiam vinho em taças de ouro, e a hospitalidade era, segundo todos, a melhor que qualquer império poderia oferecer. Mas Átila, ele não fazia nada disso. Ele comia em um prato de madeira e bebia em um copo de madeira. O homem que, ao mesmo tempo, extorquia 2 impérios diferentes, recebendo toneladas de ouro todos os anos, usava madeira em vez de pratos finos, ouro e porcelana. E não era porque, sabe, ele não podia pagar por isso ou algo assim, mas porque na cultura dos hunos não precisar das coisas era o objetivo principal. Era como a base da força deles. Seu poder não vinha de ostentar riqueza. E os convidados, como Prisco, perceberam isso. Então, durante o jantar, eles até trouxeram um bobo da corte para se apresentar, e todo mundo ficou lá, morrendo de rir. Mas Átila não mexeu um músculo. E então seu filho mais novo entrou, um garoto chamado Ernas, e o clima na sala mudou. Veja, Átila puxou o garoto para perto, e Prisco disse que ele olhou para ele com uma gentileza nos olhos. A única suavidade que Átila parecia mostrar a qualquer pessoa, que Prisco já viu, era para esse jovem garoto. Isso chamou tanta atenção que Prisco perguntou ao homem ao lado o motivo. A resposta foi estranha. Ele basicamente diz a ele que os videntes da Terra, basicamente como profetas ou clarividentes, haviam profetizado que a linhagem da família de Átila um dia cairia. Mas esse filho, Ernas, seria o responsável por restaurar a linhagem da família dele. Agora lembre-se dessa história e dessa profecia porque elas vão aparecer de novo mais tarde. Mais tarde, os romanos enviam um segundo emissário, e entre eles estava esse cara, Vigílio. Agora Vigílio era um intérprete, e ele era o homem que carregava o ouro para esse pagamento de assassinato. Ao chegar, suas malas foram revistadas e, dentro delas, encontraram 50 libras de ouro. Por que esse intérprete precisa de 50 libras de ouro para ver essa corte real? Ele tenta explicar, mas Átila já sabe o motivo do pagamento. Então, Átila disse a ele que seu filho, que tinha feito a viagem com ele, seria morto se ele não confessasse. Então, o que ele faz? Ele confessa. A maioria dos governantes antigos teria declarado guerra imediatamente, dizendo: "Você tentou pagar pela minha cabeça, vou destruir você e todo mundo que você já conheceu." Mas Átila agiu de forma diferente. Ele enviou um dos homens de Vigílio de volta para Constantinopla, usando o saco pendurado no pescoço, o mesmo saco com o ouro dentro. As instruções dele eram ficar diante de Teodósio e Crisáfio, perguntar se reconheciam aquilo e entregar uma mensagem que basicamente dizia o seguinte: que o imperador havia caído tão baixo que estava conspirando contra alguém acima dele na ordem natural, um escravo tentando trair seu mestre. Átila basicamente diz: "Ei, vocês são meus garotinhos, certo? Eu sou seu mestre, você é meu escravo, e não vai tentar virar isso contra mim, certo?" Esse é o pano de fundo para o jantar que Prisco descreve, naquela noite em que Átila emascula publicamente o imperador do Oriente na frente de uma delegação que havia tramado assassiná-lo. Prisco não descreveu só o jantar enquanto estava lá. Ele também fornece a única descrição física de Átila feita por alguém que realmente o viu e não estava apenas fazendo propaganda. E ele o descreveu como baixo, de peito largo, cabeça grande, olhos pequenos e fundos, barba rala ficando grisalha, nariz achatado, e ele se movia, segundo Prisco, com um ar digno e orgulhoso. E tem mais uma coisa que ele registrou, e dá para perceber pela forma como ele escreveu que isso realmente o incomodou. Prisco relatou o acampamento de Átila. E ficava no que hoje é o sul da Romênia, um conjunto de construções de madeira cercadas basicamente por uma cerca de troncos. Nada impressionante pelos padrões romanos, mas era organizado com regras muito claras sobre posição, hierarquia e protocolo.
E em algum lugar do acampamento, ele conta sobre encontrar um homem vestido com roupas unas que de repente o cumprimentou em grego fluente. E descobriu-se que ele era um ex-mercador romano. E esse cara basicamente foi capturado em um ataque anterior, foi designado para uma família runa, lutou ao lado de seus captores em campanhas posteriores e, eventualmente, foi libertado de sua servidão como recompensa. E agora esse mercador romano tinha uma esposa runa, filhos e uma casa, e ele não tinha nenhum interesse em voltar para Roma. E então ele realmente disse a Prisco que a vida sob os hunos era melhor, que não havia tributação brutal, nem tribunais corruptos o explorando a todo momento. Numa incursão, eles dividiam o que tomavam. Mas Prisco defendeu Roma para esse sujeito, e eles discutiram. A conversa o abalou tanto que ele decidiu registrá-la por escrito. Como resultado, essa conversa foi preservada na história como um dos poucos testemunhos de como era viver no Império Huno. E isso nos dá uma outra camada para entendermos quem Átila realmente foi. Ele era o tipo de imperador que estava cercado por ex-cidadãos romanos, ex-cidadãos gregos, basicamente persas, pessoas capturadas na Mongólia, todo tipo de grupo de pessoas daquela região. Novamente, os hunos não são uma categoria étnica, é uma federação de vários tipos diferentes de pessoas que foram absorvidas sob o comando desse cara. E muitos deles foram capturados, escravizados e, eventualmente, tiveram a opção de ficar com eles caso fossem libertados. E isso é uma consequência interessante ao olhar para Átila, porque algumas pessoas preferiam viver nesse tipo de ambiente, mesmo quando tinham a possibilidade de ir embora. E agora isso nos leva ao ano 450 d.C., o ano em que duas coisas aconteceram quase em sequência e mudaram completamente toda essa história. Primeiro, o imperador Teodósio II, o imperador do Oriente, que vinha pagando todo esse ouro para Átila há anos, morre, e seu substituto é um homem chamado Marciano. E a abordagem dele é bem diferente. O tributo de todo esse ouro, disse Marciano, acabou. Não vamos mais dar ouro para Átila só para sermos protegidos. Nós somos o Império Romano do Oriente, porra. Não vamos nos intimidar com alguns caras aleatórios das estepes da Ásia Central. E assim, de uma hora para outra, a principal fonte de renda de Átila é cortada. Agora, a segunda coisa foi uma carta de uma mulher chamada Honória. Agora Honória era irmã de Valentiniano III, o imperador romano do Ocidente, e ela estava em uma situação muito ruim. Ela foi flagrada em um relacionamento com um oficial da corte e severamente punida. Ela foi enviada para Constantinopla, forçada a casar-se com um senador contra sua vontade e perdeu todo o controle sobre sua vida. Então ela fez algo insano, algo que ninguém jamais esperava. Ela secretamente enviou um anel para Átila e pediu a ajuda dele. Agora nós não sabemos exatamente o que ela esperava que ele fizesse. Talvez proteção, talvez ajudá-la a escapar do casamento, ou tipo, você sabe, ajudar talvez em uma negociação política contra o próprio irmão dela. Historiadores debatem suas verdadeiras intenções há séculos, mas Átila enxergou ali outra chance. Considerou o anel um pedido de casamento. De repente, ele deixou de ser o senhor da guerra bárbaro pedindo concessões. Ele era um noivo, ele era o legítimo noivo de uma princesa romana. Ele não estava mais apenas exigindo tributos. Ele estava exigindo metade do Império Romano do Ocidente como dote de Honória. Então, Valentiniano previsivelmente recusou isso de imediato e disse: "Isso é loucura." Honória foi rapidamente casada e colocada sob forte vigilância. Átila foi informado de que não havia mais o que discutir, que jamais conheceria ou se casaria com essa mulher, nem faria parte da delegação romana por casamento. Então agora, Átila tem uma nova queixa, o que lhe deu um motivo e uma direção para seu próximo passo. Então, no início de 451, ele cruza o Reno com um enorme exército. Quero dizer, cavalaria runa no centro, cercada de todos os lados por todos os diferentes povos conquistados que ele acumulou ao longo de, você sabe, 20 anos de conquistas. Estamos falando de ostrogodos, gépidas, francos e todos os outros tipos de pessoas que poderiam estar envolvidos nessa coalizão. E só a travessia, de acordo com as fontes, se estendia por quilômetros. O Império Romano do Ocidente entrou em pânico. Lembra de Aécio? Bem, agora é a vez dele voltar. Então, Flávio Aécio era, em 451, o comandante supremo das forças militares do Império Romano do Ocidente. O homem que realmente comandava o exército enquanto o imperador ficava em Rávena sem fazer nada de muito importante. Mas Aécio não era apenas um general. Naquele momento, ele era praticamente todo o governo do Império do Ocidente. Ele mantinha o exército unido. Ele administrava as alianças com os povos federados com os visigodos, os burgúndios e os francos. Ele colocava a corte imperial em conflito interno para se manter no poder. Sem ele, o Império do Ocidente provavelmente já teria colapsado. Mas aqui está a parte mais louca.
Écio havia crescido entre os hunos. Lembra disso? Quando jovem, ele foi refém por um tempo entre os hunos e aprendeu o idioma deles. Ele sabia como lutavam, pensavam, se respeitavam e do que tinham medo. Nas décadas seguintes, ele baseou sua carreira política em relações com os hunos, usando mercenários hunos como força militar do Império Ocidental, chamando-os para reprimir rebeliões e usando antigas amizades para controlar rivais. Ele era o romano mais poderoso de sua geração e vinha governando o Império Ocidental com o poderio militar emprestado dos hunos. E agora, os dois maiores exércitos do mundo estavam prestes a se enfrentar, mas Écio foi forçado a agir rapidamente porque, de repente, com o apoio dos mercenários hunos fora de questão, ele teve que montar uma coalizão totalmente nova em poucas semanas. Então, o que ele faz? Ele reúne povos romanos e germânicos com um longo e sangrento histórico de conflitos entre si e chama os visigodos sob o comando de seu rei, Teodorico. Ele chamou francos, burgúndios e alanos, povos que, você sabe, apenas um ano antes estavam se matando. E o que os unia não era lealdade ou amizade, era o ódio mútuo a um inimigo em comum. E basicamente a ideia de que, se Átila vencesse, a vida seria pior para todos eles. O exército ocidental o alcançou nas planícies catalâunicas, em algum lugar próximo à atual Troyes, no leste da França, em junho de 451 d.C. O que ocorreu lá foi uma das maiores e mais brutais batalhas que o mundo já tinha visto até então. As fontes relatam um riacho que cruzava o campo de batalha, e ao final do dia, estava tão cheio de sangue que homens sedentos não conseguiam beber dele. O rei visigodo Teodorico foi derrubado do cavalo e pisoteado até a morte no caos de uma carga de cavalaria. O centro dos hunos cedeu diante do contra-ataque romano e a noite caiu com a batalha ainda indefinida. Os dois exércitos se confundiram no escuro, soldados tropeçando em corpos e tentando achar suas unidades. Foi uma bagunça. Um historiador chamado Jordanes, escrevendo cerca de 100 anos depois dos acontecimentos, diz que Átila recuou seu exército para um acampamento cercado por carroças e mandou seus homens fazerem uma enorme fogueira com celas. Por que ele queimaria todas essas celas para fazer uma fogueira? O motivo é simples. Se os romanos rompessem as defesas no dia seguinte, Átila preferia morrer queimado a ser capturado vivo. Mas esse avanço nunca aconteceu. Écio tomou uma decisão sobre a qual os historiadores discutem há 1600 anos. Ele não destruiu Átila. Ele o deixou ir embora. E isso seria um erro fatal. Mas a pergunta é, por quê? Quando Átila não tinha mais para onde ir, por que ele o deixou ir embora? A explicação mais plausível é que Écio pensava 2, 3 ou até 4 passos à frente. Um reino visigodo totalmente vitorioso, embalado por uma grande vitória no campo de batalha e liderado por um rei recém-coroado com muito impulso, seria quase tão perigoso para o Império do Ocidente quanto Átila. Aécio passou 20 anos equilibrando os reinos federados entre si para evitar que ameaçassem Roma individualmente. Se ele destruísse completamente os hunos, então esse equilíbrio desmoronaria, só que de uma direção diferente. A questão é que ele queria Átila enfraquecido, mas não completamente eliminado. Então Átila recuou com seu exército principal intacto, e no ano seguinte Átila voltou novamente. Em 452 d.C., Átila cruzou os Alpes rumo ao norte da Itália, causando novo pânico entre os romanos do ocidente. Aécio já não contava mais com a coalizão que deteve Átila no ano anterior, pois os visigodos retornaram para resolver sua própria sucessão. O imperador Valentiniano III parece ter considerado seriamente simplesmente abandonar a Itália de vez e fugir para o norte da África. Enquanto isso, Átila continuava avançando para o sul. E então veio Aquileia. Aquileia era uma cidade importante na extremidade norte do Mar Adriático, uma das mais importantes de todo o norte da Itália. Após um cerco, Átila a destruiu de forma tão completa que lendas posteriores afirmam que os sobreviventes fugiram para as ilhas da Laguna de Veneza. Após essa fuga, eles começaram a construir o que seria a Veneza atual. No entanto, historiadores ainda discutem se essa história é verdadeira. A destruição total de Aquileia não é debatida. Isso foi lembrado por gerações. E não foram só eles. Foi sabe, Milão caiu e depois Pavia caiu. E o pânico se espalhou para o sul à frente dele como uma onda. E então uma delegação após a outra foi encontrá-lo. O imperador do Ocidente enviou 3 homens para negociar com Átila perto do rio Mincio, no norte da Itália. E um desses 3 homens era literalmente o Papa Leão I, o bispo de Roma, um homem com imensa autoridade espiritual e absolutamente nenhum poder militar. Agora, a reunião em si foi privada, não há nenhum registro do que realmente foi dito, mas depois Átila recuou. Ele simplesmente deixou a Itália, e até hoje os historiadores não fazem ideia do motivo.
A igreja previsivelmente mais tarde chamou isso de milagre. Séculos depois, o artista renascentista Rafael pintou exatamente essa cena nas paredes do Vaticano. O Papa Leão de pé, muito firme e orgulhoso, Átila recuando, enquanto os apóstolos Pedro e Paulo pairam acima com espadas flamejantes. Então, a razão histórica mais fundamentada é que o exército de Átila estava em má situação. A campanha dele ao sul esgotou o alimento do norte da Itália, deixando seus homens também com cada vez menos suprimentos. Doenças devastavam o acampamento. E no leste, Marciano havia enviado tropas romanas orientais através do Danúbio para atacar o território dos hunos na Panônia, na atual Hungria, enquanto Átila estava ocupado nessa campanha na Itália. Então, como resultado, ele estava sendo pressionado pelos dois lados, e isso obviamente não é bom. Então, com isso em mente, o Papa Leão entrou em uma reunião com a situação militar já meio que decidida. Átila provavelmente iria partir de qualquer jeito. E o Papa meio que só deu um empurrão final nessa direção. Ei, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho, porque eu quero falar com vocês sobre a GLD. Estamos trabalhando com uma empresa nova incrível, e estou usando uma peça deles agora. Comprei este crucifixo aqui. Sinceramente, só de receber, às vezes quando trabalho com empresas, fico esperando que o produto seja bom. Esse uso sempre, é como um novo crucifixo. Eu perdi o meu último em uma casa de banhos, literalmente em uma sauna. Eu perdi meu crucifixo, que talvez seja o jeito de Deus me dizer alguma coisa. Consegui um novo da GLD e tenho usado sempre. Minha esposa gosta, tem um peso legal e os detalhes são ainda melhores ao vivo. O fecho é bem resistente. Não parece algo que você comprou na Times Square de um cara aleatório. Não parece algo que você pediu, sabe? De algum site duvidoso na Temu. E eles têm de tudo. Correntes, pingentes, pulseiras, relógios. Seja se você quer algo discreto ou algo tipo: ei, acabei de assinar um contrato. Sabe o que quero dizer? Se você quiser aquela corrente de contrato de gravadora, eles têm também. Agora, se eu ainda não te convenci, deixa eu melhorar um pouco a oferta, beleza? Por tempo limitado, ouvintes do acampamento Gagon, acampamento de história religiosa e demais acampamentos terão uma oferta imperdível. Se você usar o código CAMP, C-A-M-P, na hora de finalizar a compra, vai ganhar 40% de desconto em todo o seu pedido no gld.com. Use o código CAMP em gld.com e ganhe 40% de desconto no pedido. Após a compra, será perguntado onde conheceu a GLD. Fale que soube deles pelo pessoal do campsite. Mark e Cristos te indicaram. Quando você faz isso, realmente apoia o programa. E muito obrigado a GLD e obrigado a você por estar assistindo. Vamos voltar ao programa. Então, no início de 453 d.C., Átila se casou com uma nova esposa. Ele se apaixonou. Esta é uma jovem chamada Íldico, provavelmente de origem gótica, mas não sabemos ao certo. E a festa de casamento foi até tarde da noite, e Átila bebeu muito, o que para as pessoas que o conheciam acharam bem incomum. Agora lembre-se, Prisco havia notado especificamente apenas alguns anos antes como Átila era comedido e cauteloso com o vinho naquele jantar em 449. Ele era famoso pelo autocontrole, mas naquela noite foi diferente. Em certo momento, os guardas notaram que os aposentos estavam anormalmente silenciosos por muito tempo. Eles esperaram, mas acabaram achando estranho e decidiram arrombar a porta. E quando entraram, Átila estava coberto de sangue. Ele estava morto. Íldico estava sentada ao lado dele, chorando atrás do véu. E aqui está a parte que assombra os historiadores desde então. Não havia feridas em nenhuma parte do corpo dele. O relato de Prisco diz que Átila sofreu um forte sangramento nasal, algo ao qual ele aparentemente era propenso durante toda a sua vida. Uma possibilidade médica que a ciência moderna explicaria é algum tipo de hemorragia cerebral traumática. O excesso de álcool pode ter aumentado sua pressão e o sangramento nasal pode ser sintoma, não causa. E se a hemorragia ocorreu enquanto ele estava profundamente embriagado, ele pode simplesmente não ter conseguido reagir. Ele se engasgou com o próprio sangue enquanto dormia e não acordou mais. Agora, existe outra teoria, e essa é mais sombria. Alguns historiadores sugeriram que Átila foi assassinado, que o imperador Marciano organizou tudo usando Íldico como instrumento. E é possível, mas é difícil provar isso com as evidências que temos. Se Íldico tivesse cometido o assassinato, seria estranho ela ainda estar ao lado do corpo chorando quando os guardas chegaram. Quero dizer, é uma aposta bem arriscada. Tipo, ei, mate seu marido na noite do casamento e depois fique lá quando eles aparecerem. É possível. Um dos homens mais poderosos de sua época morto na noite do casamento, coberto de sangue, sem explicação real de como ou porquê. Seus guerreiros o lamentaram cortando o rosto com espadas. Jordanes afirma que eles creem que um grande guerreiro deve ser pranteado com o sangue dos homens, não com lágrimas das mulheres, o que considero pesado. Isso é pesado, cara.
Um grande guerreiro deve ser pranteado com o sangue dos homens, não com as lágrimas das mulheres. Isso é difícil. Agora Átila foi então enterrado, e de acordo com a tradição, foi em um caixão triplo, ferro por fora, prata no meio e ouro bem no centro, em algum lugar da planície húngara. E os homens que cavaram a cova teriam sido mortos depois, para que o local de seu túmulo nunca fosse encontrado, e até hoje ninguém jamais o encontrou. Depois disso, o Império Huno entrou em colapso quase da noite para o dia. Átila deixou vários filhos e eles imediatamente se voltaram uns contra os outros. E os povos submetidos dessa espécie de, você sabe, confederação ampla, os Gépidas, os Ostrogodos, os Érulos, todos os grupos que Átila havia unido por meio de seu nome, tributo e medo, bem, todos eles se revoltaram. Assim, imediatamente o encanto se desfez. Eles pensaram, por que estamos pagando tributo para esse cara? O que estamos fazendo? Então, em 454, apenas um ano após a morte de Átila, esses povos revoltados enfrentaram os filhos de Átila na Batalha de Nadal. Isso é na atual Hungria. Os Gépidas, liderados por seu rei, Ardarico, derrotaram os leais aos hunos, e o filho mais velho de Átila, Alarico, morreu no campo de batalha. E esse foi o fim de qualquer tipo de poder huno unificado. E então Arnós, o filho mais novo, aquele que a profecia dizia que restauraria a linhagem da família, desapareceu para o leste com o que restou de seus seguidores. E essa foi a última vez que soubemos dele. E agora, isso é importante. Os próprios hunos não simplesmente desapareceram. Pequenos grupos hunos persistiram regionalmente por décadas após a Batalha de Nadal. Alguns foram absorvidos por reinos sucessores. Alguns passaram a servir como mercenários para o mesmo Império do Oriente que seus avós exploravam. Mas as consequências em Roma também não foram estáveis. Então, Aécio, o cara de quem estávamos falando, que cresceu entre os hunos e depois os superou nas planícies catalúnicas, foi assassinado em 454 d.C., supostamente esfaqueado pelo próprio imperador Valentiniano III durante uma reunião privada. 6 meses depois, Valentiniano foi assassinado por 2 antigos aliados de Aécio. O Império Ocidental nunca se recuperou de nada disso. E o mais impressionante, o Império Oriental de fato permaneceu? O mesmo império que pagava tributo a Átila, o mesmo império que tentou e falhou em assassiná-lo, esse império realmente se adaptou. Ele centralizou sua base tributária, reconstruiu seu exército e de alguma forma sobreviveu. Essa civilização, que agora chamamos de Bizantina, duraria mais 1000 anos. Então, após 20 anos de pressão constante, tributos e guerras, Átila realmente orquestrou quase perfeitamente tudo o que acabaria levando ao colapso do Ocidente. 1600 anos depois, ainda não sabemos onde ele foi enterrado. E eu acho que, de certa forma, é assim que deveria ser. Átila foi um personagem tão lendário que nunca encontrar o corpo dele é quase mais apropriado. Átila nunca quis realmente um monumento. Ele nunca quis um grande palácio ou algo assim. Isso não fazia parte da cultura dele. Ele não queria nada disso. Ele nem queria um trono. Ele queria comer em prato de madeira, enquanto os impérios que extorquia usavam pratos de prata. E tem algo meio incrível nisso, não precisar ostentar sua força, não precisar provar nada. E o fato de você não precisar de nada é, na verdade, a força mais honesta que você pode ter. Agora Roma, por outro lado, eles passaram centenas de anos fingindo que ainda eram um império que César havia construído, fingindo que sua base tributária não tinha sido completamente destruída, fingindo que o exército não era emprestado e que, na verdade, sempre foram os hunos, fingindo que os bárbaros nos portões ainda não controlavam metade das províncias dentro das muralhas do império. Eles estão sentados, comendo em pratos de prata, bebendo em taças de ouro, ficando cada vez mais gordos e satisfeitos, apenas fingindo o tempo todo. Enquanto isso, Átila, bem, ele está lá extorquindo tudo o que eles têm. E isso, senhoras e senhores, é um resumo da história de Átila, o Huno. Quero dizer, que cara interessante. Eu acho que o Átila é uma das lendas da história. Quero dizer, qual foi a pior coisa que ele fez? Tomar cidades brutalmente, matar as pessoas. Irmão, essa era a época. Estavam em guerra e todos faziam isso. Ele queria mais terras e poder. Ganância não é boa. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Concordo com você. Mas, quero dizer, se você quisesse se render e se juntar a ele, podia. Poderia ter pedido desculpas. Ele poderia ter pedido desculpas, mas morreu cedo demais. Ele não sabia que ia morrer. Era o dia do casamento dele. Era o dia mais feliz da vida dele. Acho que essa é a parte mais interessante de tudo. Fascinante, como ele morreu. Quero dizer, não beba demais no seu casamento. Esse seria o meu conselho. Além disso, não case com uma mulher que você não conhece tão bem assim. Acho que você deve ter cuidado com isso. Mas era outra época, sabe? Ela provavelmente está em paz. Agora, é interessante como a gente meio que,
A gente não sabe muito sobre ele. Tipo, acho que ele não é muito citado, mas realmente desestabilizou o Ocidente e abriu caminho para o Império Bizantino prosperar. Os hunos eram guerreiros tão temidos que foram contratados como mercenários por todo o Império Romano. Isso é um detalhe interessante. Para mim, isso é uma consequência fascinante dessa história. Também porque ele decide recuar na Itália. Sim, quero dizer, eu acho que isso realmente faz mais sentido. Tipo, sabe, principalmente porque o poder de Deus o aterrorizou. Em segundo lugar, o exército dele foi destruído. Ele era pressionado no leste. Marciano estava dando trabalho para ele, mas pensou, só preciso voltar para lá. Você acha que exageraram o quanto a religião influenciou essa decisão? Acredito que foi o poder de Deus. E os dois apóstolos? Foram principalmente Pedro e Paulo com espadas. Mas também havia outras coisas que meio que contribuíram. Mas isso não importa. Certo, o Papa Leão Pelo resolveu a situação. E agora nosso novo Papa Leão também vai resolver a situação. Como assim? Porque ele está pronto pra tudo, cara. É de Chirac. Se alguém aparecer em Roma agora, ele vai sair lá fora com Pedro e Paulo olhando lá de cima, com as espadas brilhando. Faz Barreto. Exatamente, é isso que estou dizendo. Meu Papa Leão, todo Papa Leão tem isso. Só digo isso. E aí, o que aprenderam? Perdi algo? Se você é historiador, leu sobre Átila, o Huno, ou viu Uma Noite no Museu 1 ou 2. Se eu deixei alguma coisa de fora deste episódio, por favor, deixe um comentário. Eu adoraria saber. Ótima notícia. Para quem curte conteúdo religioso, temos o acampamento da religião. Já quem prefere mergulhos em mistérios incríveis, o acampamento Gagdon é a escolha. E se você gosta de falar sobre história, bem, estamos fazendo esses episódios toda semana. Então não se esqueça de se inscrever e conferir todos os próximos que vamos fazer. Um episódio semelhante a este é o de Gengis Khan. Se você tem interesse no Gengis, basicamente cerca de 800 anos depois que o nosso camarada Átila estava em ação, uma história muito parecida surgiu das estepes da Eurásia Central e realmente conquistou uma enorme parte do mundo. Confira esse episódio também. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por acompanharem mais um episódio do Acampamento de História. Nos vemos no futuro para falar do passado. Paz. Ei, nós temos um canal novinho em Folha que faz parte do universo do Acampamento de História, e nós o criamos especialmente pensando em você. E eu pessoalmente acho que você vai gostar muito, então dá uma olhada.